Nossa reflexão de hoje vai abordar o tema tão necessário para a nossa caminhada com Jesus, dia após dia. A nossa fé, ela é provada, ela é testada, e hoje nós vamos dizer que Jesus fez um curso de fé para seus discípulos. O texto, muito conhecido, mas também muito desafiador, muito atual para os nossos dias de hoje, está registrado em Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 33, que vai nos dizer assim: Outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Como eu citei anteriormente, nesse curso de fé para discípulos, também ainda hoje, somos ensinados que a questão-chave é o que cremos sobre Jesus, sobre quem ele é. Pedro teve a coragem de dizer: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. E assim Pedro conseguiu caminhar alguns passos sobre as águas. Aprendemos a seguir que o medo, perante a força das dificuldades, é chamado por Jesus de dúvida e constitui, sim, um sério obstáculo a uma fé madura, uma fé plena, capaz de confiar plenamente no que Deus promete e no que Jesus tem cumprido. Por fim, o reconhecimento de que Jesus é o Senhor e, portanto, é maior e superior a toda e qualquer dificuldade, seja ela de que natureza seja. Muito interessante quando o versículo 31 vai nos dizer que Jesus, ao perceber, ao ouvir o grito de Pedro, que estava afundando, ele vai declarar: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus demonstrou bom humor em todo este episódio, testou seus discípulos, desafiou-os a sair do comum, do conforto que eles estavam dentro do barco e mostrou-se um ajudador quando eles falharam. Nós todos somos como Pedro. Ora, estamos crendo prontamente, com uma fé vibrante, corajosa, mas em outros momentos a nossa fé vacila. A compaixão e o livramento do Senhor estarão conosco ainda assim. Por isso, a nossa gratidão e reconhecimento de que o nosso discipulado ao andar com Jesus vale a pena, porque mesmo quando falhamos, Jesus ainda estende a mão, nos levanta e nos encoraja a prosseguir. Essa história de Pedro e Jesus é puro evangelho. O homem reconhece o quanto precisa de Deus, tenta alcançá-lo e fracassa, mas é salvo por Deus quando ele descobre o quanto precisa dele. Ajudar pessoas com pouca fé não é problema para Jesus. Ele tem fé suficiente para todos nós. E as nossas dúvidas, podemos levá-las também para Jesus. Ele aceita. Ele nos ajuda na hora da fé e também nos ajuda na hora da dúvida. O amor dele é tão grande assim. A ajuda de Jesus não é condicionada à força da sua fé. Graças a Deus, não é verdade? De fato, como Paulo descobriu,
Parece que quanto mais você começa a perceber as suas fraquezas, mais ainda sob a graça de Deus para nos ajudar, vem ao nosso encontro. Quando sua fé estiver definhando nos sopros do vento ou nas ondas da dúvida, como é aqui a situação de Pedro, que foi ao encontro de Jesus corajosamente, mas por causa da dúvida, ao olhar para os ventos, ao olhar para as dificuldades, ele sentiu medo e começou a afundar. Lembre-se de onde vem o seu socorro. Como diz o Salmo 121, quando olho para os montes, pergunto de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Mesmo na dúvida, olhe para Ele, clame a Ele, grite por Ele. Você então verá a mão dele se estendendo para te sustentar. Só precisa estender a sua de volta para agarrá-lo e voltar a ter segurança e descanso eterno nos braços do nosso amado Jesus. Esse episódio de Pedro e Jesus é também tantas vezes o mesmo episódio das nossas vidas. Em alguns momentos estamos corajosamente andando sobre as águas, em outros perecendo, afundando, amedrontados, gritando por socorro. Mas o que é melhor da história, Jesus vem ao nosso alcance. Jesus vem ao nosso encontro. E ele nos alcança com seu amor eterno, nos levantando, nos encorajando e nos dizendo: a minha graça te basta. Fica em pé e volte a andar. Continue andando, firme. Eu estou contigo todos os dias até o dia final. É essa palavra que o Senhor nos desafia hoje. Um desafio de fé para o louvor da sua glória. Que nós possamos dizer sim, que nós possamos caminhar rumo ao encontro com Jesus diariamente. Um grande abraço da pastora Betinha. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.